Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui uma análise da entrevista concedida pelo senador Cid Gomes, que é líder do PDT no Senado, né? Não vou nem dizer que ele é irmão de Ciro Gomes, falou do Ciro nessa entrevista, fez uma crítica, olha, direta ali a um ministro que trabalha colado com o Lula, falou da relação com o Centrão, falou de 2026, então tem muita coisa interessante pra gente mostrar pra vocês aqui, refletir juntos. Eu quero antes pedir a ajuda de quem chegou no canal, não tá inscrito ainda, se puder se inscreva, nos dê essa força, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar, se não gostar manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, é o seguinte, o Globo então perguntou ao Cid, logo de cara, como avalia o início do governo Lula? Vejam a resposta dele. Tenho várias preocupações. O Lula critica juro, e o que está por trás de juro é especulação financeira. Disse ele, eu vejo pessoas no governo muito influentes que são porta-vozes do sistema financeiro. Muito bem, Cid. Isso aqui está cada vez mais evidente. É o preço que o Lula está pagando por conta dessa tal frente ampla, que ficou ampla demais. Importante para derrotar Bolsonaro? Será que foi assim tão importante? E agora quem fez o L lá atrás, tipo o Meirelles, que não está no governo diretamente, mas acaba tendo também alguma influência, assim como vários outros liberais. Simone Tebet é um exemplo, no Ministério do Planejamento, então ligado ali diretamente ao Ministério da Fazenda. Vamos falar aqui, vamos continuar aqui agora com ele que vai dizer, vide agora o caso vai citar o caso do Lupe, né, ministro da Previdência, em que tentou baixar ali o teto dos juros do empréstimo consignado para 1,7. Aí vejam só o que o Cid vai dizer aqui. Ele, Lupe, conversou com o presidente Lula antes de reunir o Conselho do Ministério da Previdência e depois a Casa Civil disse que não tinha sido acertado uma desautorização pública. Aqui o Cid reforça aquilo que o André Figueiredo, que é o presidente em exercício do PDT, disse na tribuna da Câmara. Eu gravei um vídeo aqui sobre isso, que foi sim conversado antes, mas né, depois que a decisão foi tomada, virou aquele chilique né, dos bancos privados, seguido pelos bancos públicos e também de setores do governo. O Haddad chegou a ligar para o Lupe para não colocar essa medida em vigor e tudo mais. Uma coisa realmente vergonhosa. Aí que agora foi perguntado para o Cid, como vê as críticas dentro do PT ao ministro da Fazenda, Haddad? A resposta, o Lula é mestre nisso. Um critica e outro elogia para ele mediar. Enquanto ele mediar em uma direção progressista, eu estarei satisfeito. Mas se a crítica for só para inglês ver e no fundo as ações forem conservadoras, 3 pontinhos aqui, e para mim, faço um parênteses aqui, eu acho que até agora tudo isso tem sido só para inglês ver. Voltando aqui ao Cid, que finaliza dizendo, o Haddad é bem intencionado. Bom, vamos ver, né? Eu não tenho tanta certeza assim, também imaginava. A gente tem visto assim o Haddad muito rendido, né, ao liberalismo, ao discurso liberal, uma coisa realmente que tem surpreendido muita gente, mas, enfim, outras nem tão surpresas assim. E com relação à articulação política no Congresso, foi perguntado para o Cid, uma preocupação que eu tenho é esse conformismo com o status quo, o Centrão, a Câmara. O Lira é só mais um e vai ser mudado. O poder do Lira não é um poder dele, é um poder da presidência da Câmara, que vinha de pressão junto a governos frágeis, como o de Bolsonaro e como foi o de Michel Temer. O Brasil não, vejam bem o que ele vai dizer aqui, o Brasil não vai mudar só porque tirou o Bolsonaro e colocou o Lula. É o Centrão, é o mesmo povo, com a conivência e o entusiasmo vejam a crítica direta, ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha, que é o articulador político do governo. Então aqui, vejam bem, o Padilha é alguém que trabalha colado no Lula, né? Então aqui ele faz uma crítica muito direta a um ministro importante do governo. Não é um ministro qualquer, que não tem influência, é um ministro que eu disse aqui, tá ali, enfim, coladíssimo com o Lula. Aí vai perguntar ele aqui agora, perguntar ao Globo, quais são suas críticas à atuação do ministro Padilha nessa articulação da base? Vejam a resposta dele. Eu acho que ele está levando o presidente Lula para uma tragédia. Que alerta é esse, hein, meus amigos? Se a defesa dele é que o Centrão volte a mandar no governo, como mandou nos mandatos do Bolsonaro e do Michel Temer, vai levar Lula para o buraco. No governo Dilma, o Centrão só se revoltou porque não mandou tanto quanto queria. Aqui eu até me lembrei, do Eduardo Moreira fez um alerta lá no seu canal, eu gravei um vídeo aqui sobre isso, de que tem muita gente que fala assim, mas se bater de frente com o Centrão, sofre o impeachment. E aí o Eduardo Moreira fala, não, primeiro que não vai sofrer, mas se sofrer, se cair, que caia lutando, tentando fazer algo pelo povo e não conciliando 24 horas por dia, porque se cair rendido, vai passar um recado para a sociedade muito ruim,
Então o Eduardo Moreira fez esse alerta lá atrás, e isso aqui, essa fala do Cid, me fez lembrar dela. Voltando ao Globo, que vai perguntar: o PDT está na base de Lula, mas o candidato do seu partido, seu irmão, Ciro Gomes, fez uma campanha com muitas críticas ao PT. Há espaço para reconciliação? Veja a resposta dele. É natural que em uma campanha, quando você é candidato contra outro, que mostre as diferenças. O Ciro não apoiou o Lula no segundo turno. É uma posição dele, não é uma posição partidária. Então, na época, a posição do partido foi de apoiar o Lula. Teve uma reunião da executiva que o Ciro participou e, segundo foi divulgado, o Ciro não se opôs a esse apoio. Mas, pessoalmente, o Ciro gravou um vídeo em que ele não cita o nome do Lula, mas respeita ali a decisão do partido e fala, né, que, enfim, fala um pouco ali do seu futuro e tudo mais. Na época a gente até repercutiu bastante isso aqui. De lá pra cá, o Ciro decidiu se afastar do debate, né, público, e já diz aqui, diz aqui um colunista, né, que a data para o Ciro voltar é dia 1º de maio. Ele, segundo consta, está nos Estados Unidos, deve estar lá estudando alguma coisa nesse sentido, não se sabe ainda detalhes, mas o Ciro em breve voltará e vai sim, né, passar a fazer eventuais, né, análises do governo Lula, como a gente espera que ele faça, né? O Ciro é alguém que colabora muito com o debate que tem que ser feito no Brasil, independente se vai ser candidato de novo, se vai apoiar alguém. Esse não é um ponto a ser discutido agora, mas o Ciro é alguém que acaba, pelo espaço que ele também conquistou, né, porque foi prefeito, governador, ministro, deputado, secretário, então ele conquistou um espaço, e essa conquista dele é importante por quê? Porque quando ele vai nesse espaço, podcast, entrevistas, é entrevistado por jornais, ele acaba falando muitas coisas que outros não falam. Então o Ciro participando do debate, né, público, né, trazendo a sua opinião, é muito importante. Aí questão de candidatura, né, o futuro aí a Deus pertence, né? Aí perguntaram aqui para o Cid agora: o senhor acredita que essa estratégia dele foi válida? A resposta do Cid: depende. Boa parte das pessoas se decepcionou com Bolsonaro durante o governo. Era o público liberal que o Ciro queria atrair, mas que não enxergou alternativa. A principal preocupação deles era o PT assumir o governo, e como não viram alternativa, acabaram voltando para Bolsonaro. Isso poderia ter sido diferente. Essas pessoas poderiam ter migrado para o Ciro. Eu gostei da avaliação do Cid aqui, porque o Ciro, quando fala, tentou atrair o público liberal, alguém pode pensar, nossa, o Ciro então traiu aquilo que ele acreditava. Não, o Ciro manteve o mesmo programa, o mesmo projeto. É porque ele percebeu que tinha muita gente insatisfeita com o Bolsonaro, e aí teve uma estratégia que você pode achar que foi, né, uma estratégia muito arriscada. Agora, depois que passou, é muito fácil fazer a crítica, mas, né, o Ciro, nele chegou a ter em algumas pesquisas 12, 13% ali em agosto, julho. Inclusive a pesquisa Futura Modal Mais, que, né, não tinha tanto espaço na grande mídia como tinha a Datafolha, que muitos apontavam. A Datafolha está com a amostragem errada, né? O público evangélico dela está menor do que realmente é. Aquilo acabava ajudando o Lula, e aí aquele discurso, não, falta pouco para ganhar no primeiro turno, e aí tirou muita gente do Ciro e foi pro Lula já ali em julho, agosto. Muitos eleitores tradicionais, vamos pegar aqui 3, o Pedro Cardoso, o Tico Santa Cruz e Caetano Veloso foram pro Lula. Eu tô falando de famosos, e os muitos outros. Eu conheço vários que no final falam, nossa, cara, eu gosto do Ciro, acho o programa dele melhor, projeto bacana, mas eu tô com medo do Bolsonaro, o fascismo, a democracia tá ameaçada, vou com o Lula. Então muita gente foi pro Lula já antes, ali, né, desde o começo de 2022. E o Ciro mesmo assim conseguia atrair o viúvo do Moro, por exemplo, né, que queria o Moro, mas não tendo, foi por um momento com o Ciro, mas no final acabou indo pro Bolsonaro, porque a rejeição ao PT era maior do que a rejeição ao Bolsonaro. Bolsonarista arrependido, que tinha votado em Bolsonaro em 2018, né, estava insatisfeito com o governo. Vamos lembrar, o Bolsonaro em 2021, dezembro, estava com 22% Datafolha. E aí, então, tinha ali sim, estava um eleitor meio pulverizado entre muitas candidaturas. Mas no final, esse eleitor, a rejeição dele ao PT, ao Lula, era muito maior do que ao Bolsonaro. Então, sim, muita gente acabou voltando para Bolsonaro, mas que estava momentaneamente com o Ciro. Então, no final, a polarização se consolidou e acabou desidratando o Ciro Gomes, que foi vítima de uma campanha de voto útil que a Simone Tebet não foi. Por exemplo, né, teve até o Tira Gomes lá, feito pelo Caetano, eleitor, né, histórico aí de Ciro Gomes. Voltando aqui para a entrevista, vai perguntar: o antagonismo com o PT prejudicou o desempenho do partido no Ceará, onde o partido perdeu o governo? A resposta: nós sempre tivemos uma convicção de que o projeto nacional, a candidatura do Ciro, do PDT, não interferiria na aliança que nós temos com o PT no Ceará.
Esse sempre foi o nosso entendimento há 2 décadas. Nessa última eleição, o Ciro resolveu mudar e nacionalizar a eleição estadual. Eu achava que era uma estratégia equivocada, mas fui voto vencido. Eu já falei outras vezes aqui sobre a questão no Ceará, né? Não vou explorar isso aqui de novo. Eu torço para que encontrem uma solução, uma saída, porque as eleições de 2024 em Fortaleza estão aí e existe sim um risco do capitão Wagner vencer. Vamos ver qual que vai ser, né, qual que vai ser a decisão do PDT e do PT por lá. Aqui, pergunta para fechar. O PDT deve ter candidato próprio a presidente em 2026? Veja a resposta dele, que aqui é interessante, hein? Um partido que decide participar de um governo tem que ter um motivo forte para lançar uma candidatura. Não pode fazer isso de forma oportunista às vésperas da eleição. Participar do governo do Lula não impede, daqui a 3 anos, que o PDT venha a ter candidato a presidente. Mas essa decisão tem que ser tomada com o tempo de não parecer que ficamos até a última hora e saímos para lançar um candidato. Agora vejam bem que aqui o Cid vai trazer algo importante. Vamos avaliar metade do governo Lula e ver, vale a pena continuar? O PDT tem tido suas propostas respeitadas? Se sim, se tem, então vale a pena fazermos o sacrifício. Não tem, então vamos nos preparar com antecedência para termos um candidato. E finaliza aqui a entrevista e eu diria que hoje o PDT não tem tido suas propostas respeitadas. Lupe, presidente do partido agora nesse momento licenciado, já foi desautorizado publicamente 2 vezes em menos de 3 meses. E em todas elas, Lupe estava do lado certo, lá do povo trabalhador, quando criticou a reforma da Previdência que Bolsonaro fez, que foi, né, criticada até o Bolsonaro sair da presidência pelo próprio PT. Aí quando o Lupe, que é um ministro, faz essa crítica e diz que a gente tem que discutir, né, qual que é o pecado em um ministro dizer que tem que se discutir alguns pontos da reforma. E aí, publicamente, o Rui Costa vai lá e desautoriza o Lupe. Agora, nesse episódio, em relação aos juros do consignado para os aposentados, de novo, como o Cid aqui colocou. Então tem um discurso de criticar juro para um lado, mas aí depois, quando alguém decide baixar o juro, também é criticado. Então tá uma coisa realmente confusa, e, na minha opinião, até este momento, o PDT não tem tido ali as suas propostas respeitadas pelo atual governo, mas vamos ver, né? Falta muito ainda aí, e como foi dito aqui, vai ter essa avaliação no meio do governo. Então é isso que eu saber de vocês, sua opinião, deixa aqui embaixo. Acham que o PDT está tendo as suas, né, propostas respeitadas ou não? Concordam ou discordam de algum ponto trazido aqui por Cid Gomes nessa entrevista ao Globo? Então é isso, valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.